Olá pessoal, tudo bom? Nós aqui de volta, continuando aí a lição Como superar o medo e a ansiedade. Gostaria de iniciar a Escola Bíblica Digital de hoje. A última pergunta que nós trabalhamos na semana passada foi sobre como gerir as nossas emoções e sentimentos. E a irmã Priscila trouxe toda a reflexão sobre tanto o gerir as emoções quanto a questão da alegria e da gratidão. A palavra de Deus já nos diz e já nos orienta: em tudo dai graças. Por que será que a palavra de Deus nos disse isso? Por que será que esse versículo nos impacta tanto? Porque muitos de nós vão refletir, e alguns que não conhecem a Deus e a palavra vão até pensar: parece ser loucura isso. Então, na morte de alguém, eu vou dar graças, numa pandemia como essa, eu vou dar graças, mas você vai dar graças a tudo que o Senhor tem feito na sua vida e permitido acontecer, porque tudo que acontece está debaixo da permissão de Deus. E são nos desertos e são nas situações difíceis que você deve compartilhar disso que eu vou falar agora, que nós crescemos, que nós nos fortalecemos como seres humanos, como esposo, esposa, filhos, pais. São em situações de desafio que nos fazem sair da zona de conforto e enfrentar aquilo que nós não conhecemos, enfrentar o contexto adverso, e muitas vezes descobrimos forças que nem nós conhecíamos, porque Deus não permite uma provação e uma tentação também, até a parte do pecado. Ele não permite que algo aconteça na nossa vida que nós já não sejamos preparados para suportar. Isso é uma promessa da palavra de Deus. Então eu gostaria de iniciar essa Escola Bíblica Digital orando e agradecendo a Deus. Gratidão. Eu quero te desafiar nesse momento, que você traga à sua memória 3 motivos de você agradecer nesse momento. Então eu vou falar de 3 motivos. Eu quero agradecer a Deus pela minha família, pela minha esposa Márcia, está em casa, meu filho Mateus, minha filha Vitória, minha mãe Dolores, a minha família. Passamos por dificuldades, diversidades, e até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero agradecer por Deus ter me encontrado um dia, a palavra dele ter chegado ao meu coração. Eu quero agradecer porque hoje eu pude levantar, eu posso respirar e eu posso estar aqui. Então, 3 motivos que você possa agradecer ao Senhor. E você vai entender que mesmo diante dos desafios, nós temos muitas coisas, muitas situações, muitas pessoas valiosas para agradecer a Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos te entregar cada um que vai assistir este vídeo, esta mensagem, esta aula em tuas mãos, ó Pai. Que eles possam compreender, ó Pai, que a tua palavra nos diz que nós devemos lançar fora o medo e ser substituído pelo amor, pela graça, pela misericórdia que vem de ti, ó Pai. Derrama sobre o coração de cada um o teu amor, que o teu Espírito Santo possa visitar, possa tocar o coração de cada um que está assistindo essas aulas, ó Pai. Que possa trazer paz, cura interior, ó Pai. Que possa trazer esperança aos corações, ó Pai. Porque basta uma palavra tua, a última palavra é sua, meu Senhor. Então nós te clamamos, ó Pai, que o Senhor venha falar com cada um que for alcançado por essas mensagens, ó Pai, e que essas pessoas possam ser restauradas, renovadas, ó Pai, pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Continua com a gente. Deus tem falado ao meu e ao teu coração. Bom, irmã Aline, vamos continuar aqui. Por que a ansiedade e medo exagerados são contraditórios à fé?
como a gente vem falando, né, semana a semana, episódio a episódio, vocês podem perceber que não tem pergunta fácil aqui não, gente, né? É só pergunta difícil, né? E a gente é desafiado aqui a responder e a levar para você, né? E aí a gente faz o desafio também, leve essa pergunta para outras pessoas, né? Para o pastor da sua igreja, para aquelas pessoas que você conhece, e debata sobre esse assunto, esse tema. Mas vamos lá. A gente, antes de mais nada, a gente precisa, né? Por que a ansiedade e o medo exagerado são contraditórios à fé? Eu anotei aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente precisa definir o que seja fé. E aí, a palavra define fé como a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Deixa eu ler de novo para ficar bem fixado. Preste bem atenção. Essa versão é uma versão da Nova Bíblia Viva. Então, vamos lá. A fé é a certeza, a convicção, a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Então, a fé é a certeza de que aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está enxergando, está lá. Mas você não vê, você não consegue tocar, mas você sabe que está lá. Você espera algo que você não enxerga, mas você sabe que você pode esperar, porque você vai alcançar. E aí, eu coloquei um textinho aqui que diz o seguinte: navegar em águas desconhecidas gera desconforto, estado de alerta, insegurança e medo. Imagine um navio sem rota, sem aparelhos que possa conduzir em uma vastidão de água. Esse navio somos nós, e o oceano é a nossa vida. E aí a gente sempre imagina que a gente tem controle da nossa vida. Mas quem é que tem controle da própria vida? Quem de nós tem controle? Quem de nós pode acrescentar 1 milímetro, 1 centímetro da nossa vida? A gente não sabe até quando nós estaremos aqui. Então, quando a gente diz que medo e ansiedade exagerados, eles são contrários à fé, é porque a gente precisa viver uma vida de descanso, sabendo que existe alguém que está no controle dessa vida. A gente não consegue controlar absolutamente nada da nossa vida. E aí, o medo, a ansiedade exagerados é a necessidade que a gente tem de ter esse controle. Eu preciso controlar o meu tempo, eu preciso controlar o que eu estou pensando, eu preciso controlar o meu trabalho, eu preciso controlar os meus filhos, eu preciso controlar a minha casa, eu preciso controlar o que eu faço, mas aí a gente vê, né, que a gente não tem controle de nada. Quantas histórias a gente sabe que a gente estava com alguém, a pessoa estava aqui, no dia seguinte, a pessoa já não está mais. Então, o que a gente precisa, eu acho que, em primeiro lugar, é descansar. E isso a gente já aprendeu, né? A palavra diz, a gente precisa descansar no Senhor e entregar para Ele todos os nossos afazeres, todas as nossas coisas, nosso trabalho, nossos filhos, a nossa casa, o nosso tempo. Deus é o Deus do tempo, foi Ele que fez o tempo. Então a gente precisa colocar tudo isso nas mãos do Senhor. E Ele nos garante uma vida plena. E aí, quando a gente quer ter a necessidade desse controle, a gente vai distanciando dessa fé. Porque tudo que a gente quer fazer, a gente quer ter o retorno imediato e a gente quer enxergar, né? Eu vou fazer isso e o resultado vai ser esse, eu vou dar esse comando e o resultado vai ser esse. A fé é justamente o contrário disso. É você descansar e deixar Deus agir na sua própria vida. Então, a gente precisa, eu acho que a palavra medo e ansiedade exagerados são contrários à fé? Sim.
Porque quando a gente tem um medo exagerado e uma ansiedade exagerada, a gente não consegue descansar. E fé implica em descansar em alguém que vai conduzir a sua própria vida, e esse alguém é o Senhor. Tem um texto, me veio à memória enquanto você estava falando, que ele fica em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. O quanto a Bíblia, e a gente vai ter outros versículos, né? Vai nos falar de não estar ansiosos pelo futuro, pelo dia de amanhã. E quando eu li esse versículo, não vos inquieteis. Uma ansiedade que não é exagerada, ela não tira a sua paz. Ela só te faz assim: deixa eu planejar um pouquinho o que vai acontecer, mas eu não vou perder o meu sono por causa disso, eu não vou criar distúrbios por causa disso. É apenas um planejamento básico daquilo que você vai fazer. O exemplo da viagem, né? A gente não chega, vou viajar amanhã e pronto, né? A gente vai saber para onde vai reservar o local, como é que eu vou me deslocar, quanto que eu preciso de dinheiro para fazer a viagem. Então, isso é um planejamento normal. Agora, quando a Bíblia diz não vos inquieteis, é porque chegou a um ponto que você já não tem paz. Então, aquilo que você está pensando no futuro, você está antecipando ao ponto de tirar a tua paz do presente. Um pouco da Priscila falou na aula passada sobre pessoas que vivem tanto no futuro ou tanto no passado, que esquecem de viver o hoje, o nosso presente. Então, assim, quantas coisas você está pensando no futuro, né? Será que aquela pessoa vai vencer a enfermidade? Será que o meu emprego vai ser mantido porque eu estou vendo vários problemas na minha empresa por causa da pandemia? Será que a minha família vai ficar bem? Será que a escola dos meus filhos vai voltar à aula porque eu estou tendo muitas dificuldades em gerir, os dois trabalham fora e meu filho está em casa? E isso pode estar arrancando a sua paz. Agora, se a gente entender o versículo que a Aline leu, a fé é a certeza de que Deus está no controle de tudo. Aquieta o teu coração, descansa no Senhor, faça a sua parte, mas o restante está fora do nosso controle. O dia que a pandemia vai acabar, o dia que as coisas vão mudar, nós não sabemos. Deus sabe. Entrega nas mãos dele e fique tranquilo, para que você realmente possa descansar na presença de Deus. Isso é descansar na presença de Deus. E aí tem alguns remédios que podem nos ajudar a fortalecer a nossa fé. E aí, Priscila, que remédios são esses? Dando continuidade, eu diria que viver de fé é saber que aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor faz por nós. É isso que a gente precisa entender. Eu vou pegar o exemplo da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz em Lucas que essa mulher há 12 anos padecia desse mal. E que ela gasta tudo que ela tem com médicos e esse mal não é resolvido. Mas é interessante que os médicos deram sobrevida a ela. Porque uma pessoa que sangra há 12 anos, ininterruptos, se ela não tiver médico, nutricionista, um terapeuta, essa mulher surta. Essa pessoa, esse ser humano frágil, surta. Então, ela teve ajuda especializada até ali. Só que há coisas em nossas vidas que só Deus pode fazer. Essa mulher pensou, ouviu falar de Jesus e pensou: se eu tocar, ao menos na orla do vestido dele, eu posso ser curada. Tinha fé, e essa fé foi gerada porque ela ouviu falar deste homem e ela agiu, ela foi. Então, as consequências a gente sabe muito bem, ela foi curada daquele mal. Então, uma das ferramentas é essa. Tem ajuda especializada? Sim. Fé, oração e palavra. Deus pode. Isso não é utopia. Deus faz. Ele é capaz de fazer. A questão é
ela precisou passar por alguns obstáculos para vencer. Eu e você, nós, temos condições de fazer isso? Queremos fazer isso? Paulo usa um texto lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, ele diz assim, texto difícil. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Vai guardar onde? Em Jesus Cristo. Algumas coisas nós não podemos, Deus pode tudo. Fé, oração, palavra, busca. Nós vivemos hoje um tempo onde a internet está aí disponível para tudo quanto é tipo de assunto. Talvez você não se sinta à vontade nem de procurar a ajuda de um especialista e muito menos um conhecido, né? Tem a questão, né? Eu vou contar para alguém o que eu estou sentindo. Procura se analisar, ver o que você está sentindo. Procura na internet alguns vídeos, alguns textos. Vai se aprofundando no assunto. Mais do que isso, tenha momentos de palavra de Deus, de oração, de leitura bíblica. A gente arruma tanto tempo para tanta coisa. Durante anos, isso aí, agora eu vou dar meu testemunho, tá, Aline? Durante anos, eu falava assim, acho incrível esse pessoal falar que consegue ler a Bíblia toda. Quem faz isso é porque não tem outra coisa para fazer. Juro, falava isso. Na realidade, as prioridades é que são erradas. Faz quem quer fazer. Essa pandemia, neste caso, para mim, foi excelente. Porque quando eu falei assim, não tem tempo, vem um ano, agora nós estamos inteirando o 2º ano, onde não faltou tempo. Eu te pergunto, não no resto da sua vida, mas do ano passado para cá, que nós tivemos realmente um ano parado, 1 ano e meio. Não parou tudo? Não. Mas as 6, 5 horas que você gastava de passeio no shopping, você não teve mais. Quantas vezes você conseguiu ler a Bíblia nesse tempo? Quantos livros você leu? Isso é busca. Busca de quê? Não do externo, mas de sarar aquilo que está dentro de nós. Mais uma vez eu digo para você, Deus pode, você tem que querer. Eu faço a minha parte, você faz a sua, e aquilo que eu e você não podemos fazer, deixa que Deus faz, porque Ele é capaz. Em Romanos 10, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, há um versículo muito conhecido dos cristãos, diz, logo a fé, ela vem como? Ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Então, isso que a Priscila nos traz, assim, é como eu me fortaleço quando eu busco a presença de Deus. Mais uma vez, nós não descartamos de que você busque uma ajuda de um profissional especializado, mas como aqueles que estão aqui trazendo essa reflexão à luz da palavra, nós queremos te dar esperança, uma esperança que não vem de nós, mas vem de Cristo, vem da palavra. Então, a Bíblia nos ensina que a nossa fé, que é o que nos dá confiança, é o que nos dá paz, porque a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas, que as circunstâncias não definem aquela história que Deus já tem para mim, né? Então eu tenho fé, eu creio, só que para eu ter fé e crer, eu preciso me encher da palavra de Deus. Porque é esta palavra que vai nos dizer, quantos versículos nós já compartilhamos aqui, é esta palavra que vai nos garantir que nós podemos acreditar. Então eu te convido, se você é cristão e não busca tanto a palavra, busque a palavra. Se você não é cristão, tenha curiosidade em entender aquilo que nós estamos falando, tenha curiosidade em descobrir pelos seus próprios meios, leia a Bíblia. Se você não quer ir a uma igreja neste momento, leia, descubra. Eu conheço tanta gente
que foi estudar a Bíblia para entender o que os cristãos falavam e descobriram um Deus tão grandioso, de tanto amor, de tanta fé, que se converteram sozinhos dentro de casa e aceitaram Jesus como seu Salvador. Você tem essa chance de ler o livro dos livros, de ler aquele livro que alguns colegas meus já me perguntaram assim, mas eu não acredito, é muito sonho, é muita fantasia. Aí eu já falei para algumas pessoas, então eu vou te fazer um desafio, até te ensino essa expressão. Eu falei assim, vou te fazer um desafio, tira tudo o que você quiser de espiritual. Vamos anular toda a espiritualidade, tira o sonho, tira a fantasia. Eu não quero que você sonhe nada, mas eu te desafio a ler. E depois que você lê, a gente volta a conversar. E aí quando as pessoas começam a ler e conhecer a história de Jesus, elas vão descobrindo algo surpreendente, que abre o coração delas e que deixa Jesus entrar. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está, mas eu tenho certeza que este nome, Jesus Cristo, que dividiu a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo, é no mínimo curioso você querer conhecer o nome que marcou a história da humanidade. Então eu te convido a você conhecer esse nome e ser abençoado, receber paz, receber tranquilidade, receber forças para vencer as adversidades. Este nome, Jesus, tem poder para te dar tudo isso. Vem com a gente, continua. Essa não é a última aula sobre esse assunto. Ainda falaremos mais na próxima aula, na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus.